Seja muito bem-vindo ao episódio piloto da nossa série Textos Difíceis, Verdades Claras. Aqui nós vamos caminhar juntos por alguns dos temas mais desafiadores de toda a Bíblia. Questões que intrigam leitores há séculos, que geram debates, inquietações e, muitas vezes, até confusão. O nosso propósito é oferecer clareza, profundidade bíblica e fidelidade às Escrituras, sempre com o coração centrado em Cristo e na teologia reformada. Daniel, muitas pessoas amam a Bíblia e desejam entendê-la, mas tropeçam quando chegam a textos que parecem contraditórios, misteriosos ou até assustadores. Às vezes elas ficam com medo de fazer perguntas. Outras vezes encontram respostas superficiais ou explicações que distorcem o que Deus realmente revelou. Esta série é um convite para que todos possam explorar esses textos difíceis com segurança e confiança. Exatamente, Damares. A Bíblia é clara, verdadeira e suficiente, mas ela não é simplista. Há passagens que exigem contexto, história, idioma original e comparação com o restante da Escritura. Nosso objetivo é mostrar que Deus não deixou sua palavra envolta em mistérios insolúveis. Ele nos deu revelação para ser entendida. E quando algo parece difícil, isso é um convite para aprofundarmos ainda mais a fé. Durante esta série, nós vamos abordar perguntas como: quem eram os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6? A serpente do Éden era Satanás? O que significa blasfemar contra o Espírito Santo? A fé sem obras é morta. Tiago contradiz Paulo? Essas são perguntas reais, sinceras, que surgem quando lemos a Bíblia com atenção. E há muitas outras que também trataremos. Por exemplo, quem são os espíritos em prisão mencionados por Pedro? Jesus realmente desceu ao inferno? O que acontece imediatamente após a morte? A mulher deve ficar em silêncio na igreja? Cada um desses temas exige precisão teológica, reverência e, acima de tudo, fidelidade ao texto bíblico. E talvez alguém esteja pensando: mas por que estudar textos difíceis? Por que não focar apenas naquilo que é simples? A resposta é que a Bíblia inteira é inspirada por Deus, e cada parte dela, até mesmo as que parecem complexas, nos revelam mais sobre quem Deus é, quem nós somos e como devemos viver. Não existe versículo irrelevante. Muito bem colocado. Além disso, quando compreendemos textos difíceis, nossa leitura das partes fáceis se fortalece. A dúvida é substituída pela convicção, a confusão dá lugar à confiança, e aprendemos a enxergar o fio vermelho da redenção atravessando toda a Escritura, da criação até o novo céu e a nova terra. Outro ponto importante é que muitos desses textos são usados de forma equivocada para justificar ideias que a Bíblia não apoia. Por exemplo, alguns usam Gênesis capítulo 6 para defender teorias estranhas de seres híbridos. Outros usam 1 Coríntios capítulo 14 para silenciar totalmente a voz das mulheres na igreja. Outros dizem que Hebreus capítulo 6 prova que alguém pode perder a salvação. E outros ainda afirmam que Tiago contradiz Paulo. E é justamente aí que entra a missão dessa série. Nós vamos mostrar que a Bíblia não se contradiz. A palavra de Deus forma um todo coerente, harmonioso e firme. Quando Paulo fala de justificação pela fé e Tiago fala de obras, eles não estão em guerra. Eles estão iluminando aspectos diferentes da mesma verdade. Quando Gênesis menciona a serpente, não está apresentando um conto. Quando Apocalipse usa símbolos, não está criando caos, mas revelando realidades espirituais profundas. E além disso, Daniel, vamos sempre lembrar que a Escritura interpreta a Escritura. Um texto difícil deve ser compreendido à luz dos textos claros. Uma passagem isolada nunca deve ser usada para contradizer a mensagem central da revelação de Deus. E essa é uma regra fundamental na teologia reformada. Isso mesmo. E também vamos abordar temas que, à primeira vista, parecem conflitantes com a nossa época. Por exemplo, Deus endureceu o coração de Faraó. O que isso significa para a soberania divina e a responsabilidade humana? Por que Deus permitiu apenas uma esposa a partir do Novo Testamento, se o Antigo mostra exemplos de poligamia? O que realmente aconteceu no episódio de Jefté e sua filha?
Cada um desses temas será tratado com seriedade e sensibilidade pastoral. Outro exemplo muito procurado é: por que Deus matou Uzá quando ele tocou na arca? Para muitos isso soa duro, até injusto, mas quando examinamos o texto, vemos que ali há lições vitais sobre santidade, reverência e obediência. E nossa série vai lançar luz sobre esse tipo de texto também. E tudo isso nos leva ao propósito maior dessa série: fortalecer a fé. Muitos cristãos carregam dúvidas silenciosas. Muitos têm medo de admitir que não entendem certos textos. Outros aceitam explicações superficiais e vivem com insegurança. Mas quando a verdade é explicada com clareza, tudo se ilumina. A fé é fortalecida, o coração encontra descanso e o cristão cresce em firmeza e maturidade. E falando em crescimento, o nosso próximo episódio será sobre um dos textos mais desafiadores e comentados do Antigo Testamento. Quem eram os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6? Eles eram anjos? Esse é um dos temas mais perguntados de toda a Bíblia, e vamos resolvê-lo com base firme nas Escrituras, sem especulações. Será um estudo profundo, acessível e equilibrado. E assim seguiremos, episódio após episódio, abordando questões que muitos evitam, mas que são essenciais para entender a revelação de Deus como um todo. Obrigada por nos acompanhar neste episódio piloto da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Esperamos que este projeto seja um instrumento para edificação, clareza e crescimento na sua caminhada cristã. Que Deus abençoe sua vida e ilumine seu entendimento. Nos vemos no próximo episódio.